Se você está assistindo esse vídeo é porque toda vez que você entra numa discussão importante, seja no trabalho, em casa ou com amigos, você sai daquela conversa se remoendo por dentro. Sabendo que tinha razão, mas sem conseguir fazer o outro enxergar o seu ponto de vista que você acha correto. Você sai dali frustrado, se sentindo burro porque acha que é incapaz de articular suas ideias, enquanto assiste outras pessoas defenderem argumentos completamente furados e ainda assim saírem como as inteligentes da conversa. E mais, você se acha sem eloquência, sem presença e sem aquela habilidade natural que algumas pessoas têm de dominar qualquer conversa. Mas fique tranquilo, você não é o problema. O problema é que todo mundo acha que discussão é sobre provar quem está certo. Só que na prática, quem ganha não é quem tem o melhor argumento, mas sim aquele que entende como funciona a mente. Enquanto você luta com argumentos lógicos perfeitos, outros estão jogando um jogo completamente diferente. Então preste atenção, porque eu vou começar a te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre discussões agora mesmo. Imagine 2 cenários. No primeiro, você está discutindo com alguém sobre política, onde vocês dois apresentam fatos, estatísticas e estudos, transformando isso em uma verdadeira guerra de argumentos. O resultado? No final, cada um sai mais convencido da própria posição de sempre. No segundo cenário, a mesma discussão. Só que dessa vez, em vez de te atacar, a pessoa simplesmente pergunta: "O que te fez chegar nessa conclusão?" E de repente, a conversa toda muda. Você se pega explicando, questionando seus próprios argumentos e considerando outros pontos de vista. Mesmas pessoas, mesmos temas, só que resultados completamente diferentes. Daniel Kahneman explica o porquê disso. O nosso cérebro tem 2 sistemas. Um que decide em milissegundos, baseado em emoção e intuição, e outro que pensa devagar, usando a lógica e a análise. O mais interessante é que o primeiro sistema, o emocional, controla 95% das nossas decisões, inclusive a decisão de quem venceu determinada conversa. E isso muda tudo. Porque significa que quando você está numa conversa ou discussão importante, você não está apenas apresentando argumentos. Você está navegando por um labirinto de emoções, medos, orgulho e necessidades psicológicas que a pessoa nem percebe que tem. Então fica comigo nesse vídeo, porque agora você vai entender como vencer qualquer discussão, mesmo quando você não está certo. Você já passou por isso? Preparou alguns argumentos sólidos e reuniu evidências, estruturou seu raciocínio de forma impecável, chegou numa discussão confiante e saiu derrotado por alguém que falou com mais convicção ou que contou uma história mais envolvente. Leon Festinger descobriu o porquê disso em 1957. Ele juntou pessoas com opiniões opostas sobre questões políticas e pediu para elas defenderem posições que não acreditavam. E o resultado? As pessoas literalmente mudaram suas convicções reais para aliviar o desconforto mental de defender algo contraditório. E Festinger chamou isso de dissonância cognitiva, que é o fato do nosso cérebro odiar tanto contradições a ponto de reescrever a realidade para evitá-las. Um exemplo prático. É só pensar na última discussão política do seu grupo de família no WhatsApp, com aquele tio que compartilha notícias sem checar fontes, e o outro retruca mandando links ou possíveis dados oficiais, refutando a notícia do tio compartilhada. E o que acontece? Uma enxurrada de bloqueios ou de mudanças de assunto, certo? Mas por que isso acontece? Porque quando você está numa discussão, geralmente você não está lutando contra argumentos. Você está lutando contra um sistema psicológico que já decidiu qual verdade é a mais confortável de aceitar. Mas você pode se perguntar: isso não seria teimosia? Não. Isso é autodefesa. Kahneman explica que isso acontece porque o nosso sistema 1, o emocional, funciona como um sistema de alerta primitivo, no qual, quando alguém contesta nossas crenças, o cérebro interpreta como uma ameaça à nossa identidade, como se você estivesse atacando não apenas uma opinião, mas a própria pessoa em si. Mas aqui vem a parte interessante. Se você conseguir criar o tipo certo de desconforto mental na pessoa, ela vai buscar alívio. E você pode ser quem ofereça esse alívio para ela. Robert Cialdini descobriu isso estudando vendedores profissionais e políticos.
Ele entendeu que os melhores não tentam vencer discussões. Eles criam pequenas tensões psicológicas e depois oferecem solução para isso, fazendo com que o cérebro da pessoa literalmente se sinta grato por você ter resolvido um problema que você mesmo criou, mas que resolveu para elas. Mas como isso funciona numa conversa real? Ou melhor, como você cria essa tensão sem parecer manipulativo? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Arthur Schopenhauer foi brutalmente honesto sobre algo que ninguém gosta de admitir. Discussões raramente são sobre encontrar a verdade. São sobre ego, status social e a necessidade psicológica de ter razão. Em A Arte de Ter Razão, ele catalogou 38 formas para vencer um debate e muitas envolvem distorcer a lógica do oponente, apelar à emoção ou mudar discretamente o centro da conversa. E antes que você pense que isso é antiético, lembre-se, ele criou esse manual justamente para você reconhecer quando os outros estão usando essas mesmas táticas contra você. Vamos destrinchar as 3 formas mais poderosas sobre isso. A ampliação. Funciona assim. Digamos que alguém diz: "Acho importante impor limites em uma relação." Você responde: "Ah, então agora ninguém mais pode falar com você? Vai cortar todo mundo da sua vida?" Pronto. Você transformou uma afirmação sensata numa ideia absurda que qualquer pessoa pode atacar. Schopenhauer explica que isso funciona porque nosso cérebro tem dificuldade de processar nuances quando está sob pressão. A pessoa que defendia impor limites numa relação agora precisa explicar que ela não estava falando em termos extremos. Isso já influencia no controle da conversa. A provocação emocional. Schopenhauer sabia que uma pessoa com raiva perde 80% da capacidade de raciocinar logicamente. E Kahneman confirma isso cientificamente. Quando o nosso sistema emocional está ativado, o sistema lógico literalmente desliga. Imagine uma discussão sobre orçamento familiar. Em vez de atacar os números, você diz: "Percebo que você se importa mais com aparências do que com nossa estabilidade financeira." Bum! A pessoa fica na defensiva, perde a linha de raciocínio e comete erros que você pode explorar. A ignorância da audiência. Se você está discutindo na frente de pessoas que não entendem do assunto, pode levantar objeções completamente inválidas. Seu oponente sabe que você está errado, mas para a plateia, você parece ter pegado ele numa contradição. Então Schopenhauer entendia algo fundamental. As discussões não acontecem no mundo das ideias puras. Elas acontecem no mundo da percepção social, onde aparentar ter razão é mais valioso do que realmente ter. E existe uma maneira ainda mais sutil de controlar essa percepção, uma técnica que funciona antes mesmo da discussão começar. Robert Cialdini revolucionou nossa compreensão sobre influência quando descobriu o poder da arte de preparar a mente para aceitar sua mensagem antes mesmo de apresentá-la. Ele diz que isso funciona através de perguntas aparentemente inocentes, que direcionam a atenção da pessoa para onde você quer, como se você fosse um mágico, que faz a pessoa olhar para a mão direita enquanto o truque acontece na mão esquerda. Exemplo prático. Imagine que você quer convencer alguém de que seu projeto é viável. Em vez de começar falando do projeto, seja flexível com suas palavras e pergunte: "Você já reparou como as melhores oportunidades aparecem quando menos esperamos?" Essa pergunta simples faz o cérebro da pessoa buscar exemplos de oportunidades inesperadas. E quando você apresentar seu projeto 2 minutos depois, a mente dela já está programada para vê-lo como uma oportunidade inesperada. E isso funciona porque nosso cérebro é preguiçoso. Kahneman chama isso de Sistema 1, a parte da mente que busca atalhos mentais para economizar energia. Quando você dá o atalho certo, a pessoa segue por ele sem nem perceber. J. Ryan Ricks, em Thank You for Arguing, explica que os gregos antigos já sabiam disso, e eles chamavam de kairos, o momento perfeito para plantar uma ideia. Então não é sobre o que você diz, é sobre quando e como você prepara a mente de alguém para receber sua mensagem. Cialdini descobriu princípios que funcionam como atalhos mentais e que ajudam nisso.
Reciprocidade. Sabe quando alguém te elogia de forma genuína ou te dá uma dica útil sem pedir nada em troca? Sem perceber, você sente uma vontade de retribuir. É por isso que numa conversa oferecer algo primeiro, seja uma informação, uma gentileza ou até mesmo uma escuta verdadeira, pode deixar a outra pessoa mais aberta ao que você tem para dizer depois. Compromisso e consistência. Faça perguntas que levem a pequenos sims. Imagina que você está numa conversa difícil e pergunta: "A gente concorda que quer resolver isso da melhor forma, né?" A pessoa responde: "Sim." Depois você pergunta: "E que vale a pena considerar todos os lados da história, né?" Mais um: "Sim." Pronto. Esses pequenos acordos criam uma linha de raciocínio que a pessoa vai querer seguir, porque a gente tem essa tendência de manter coerência com o que já falou. Afinidade. Encontre pontos em comum. Você já reparou como é mais fácil conversar com quem tem gostos parecidos com os seus? Futebol, cidade onde nasceu, uma série que curtem. Pois é, quanto mais pontos em comum você encontrar com alguém, mais a pessoa abaixa a guarda. E aí, ela começa a te ouvir de verdade, e não só esperar para rebater. Mas e quando a pessoa é experiente demais para cair nessas táticas? Quando ela conhece o jogo e está preparada para resistir? Vamos falar mais sobre isso. Sócrates descobriu há 2.400 anos o que a neurociência confirma hoje. As pessoas não mudam de opinião quando você as convence. Elas mudam quando se convencem sozinhas. A técnica socrática não é sobre atacar as ideias do outro. É sobre fazer perguntas que revelam as contradições no próprio pensamento da pessoa, como um advogado habilidoso que deixa a testemunha se incriminar sozinha. Exemplo prático. Imagine que alguém diz que pessoas bem-sucedidas na escola sempre conseguem bons empregos. Em vez de contestar diretamente, você pergunta: "Você conhece algum caso de alguém que foi muito bem na escola, mas teve dificuldades no mercado de trabalho?" A própria pessoa vai lembrar de exemplos que contradizem a afirmação inicial, e cada pergunta a mais que você faz é um convite para a pessoa examinar seus próprios pressupostos. Não há confronto direto, não há ataques aos argumentos. Você está simplesmente ajudando a pessoa a pensar melhor. Isso funciona porque aciona o que Festinger chamou de dissonância cognitiva. Quando descobrimos uma contradição em nosso próprio pensamento, sentimos um desconforto mental tão forte que nosso cérebro automaticamente busca uma nova posição mais coerente. J. Ryan Ricks, em Thank You for Arguing, conecta isso com o conceito grego de ethos, que seria a sua credibilidade na discussão. Quando você não ataca diretamente, mas faz perguntas genuinamente curiosas, você se posiciona como um colaborador na busca da verdade, e não como um adversário. A beleza do método socrático é que ele funciona mesmo quando a pessoa percebe o que você está fazendo, porque as perguntas são legítimas. Você realmente está ajudando ela a pensar de forma mais clara. Vou te dar mais um exemplo avançado. Digamos que alguém diz que mulheres são naturalmente piores em matemática. Em vez de partir para o ataque com estatísticas sobre disparidade de oportunidades, você pergunta: que tipo de evidência te convenceria do contrário? Como você separaria fatores naturais de fatores culturais? Você acha que isso se aplica a todas as áreas da matemática ou a algumas específicas? A pessoa se vê obrigada a refinar seus argumentos, considerar variáveis que não tinha pensado e admitir incertezas, e frequentemente chega sozinha à conclusão de que, de fato, sua posição inicial era simplista demais. Mas existe uma situação onde nem perguntas funcionam, quando a pessoa está tão fechada que se recusa a pensar, e para isso, você precisa de uma abordagem completamente diferente. Para esse tipo de pessoa, às vezes, o que você precisa é sobrecarregar o sistema de defesa dela. Kahneman explica que nosso sistema 2, a parte racional do cérebro, tem capacidade limitada de processamento. E quando você apresenta a ele muitas informações rapidamente, ele simplesmente desiste e deixa o sistema 1, emocional, tomar a frente. Mas atenção, isso não é sobre falar sem parar como um vendedor desesperado. É sobre apresentar dados específicos numa sequência calculada que cria a impressão de conhecimento superior.
Por exemplo, imagina que você quer convencer seu amigo a mudar alguns hábitos alimentares. Ao invés de dar uma palestra de 40 minutos, você joga uma sequência rápida. Você já reparou que toda vez que você come muito à noite, acorda mais cansado? Que sua dor de cabeça aparece sempre depois de um fast food? Que na última consulta o médico já te deu um alerta sobre o colesterol? Que você vive dizendo que queria dormir melhor e ter mais energia durante o dia? Essa chuva de pequenos dados, mas verdadeiros, sobrecarrega o filtro racional da pessoa. E o cérebro dela, tentando se dar conta, acaba abrindo espaço para uma reação emocional de ok, talvez ele tenha razão. Cada pergunta é como uma peça de dominó derrubando a próxima. A pessoa fica incapaz de processar e responde a todos os pontos simultaneamente. E isso cria duas sensações poderosas. Primeiro, que você tem controle total da situação. Segundo, que resistir aos seus argumentos seria ignorar uma montanha de evidências. O nome disso é prova social em cascata. Quando você apresenta múltiplas fontes de evidência rapidamente, o cérebro interpreta isso como consenso, mesmo que as evidências não sejam necessariamente relacionadas entre si. Mas existe uma última peça nesse quebra-cabeça. O movimento final que transforma tudo isso numa vitória definitiva. Depois de você ouvir sobre todos esses autores, Schopenhauer, Kahneman, Cialdini, Festinger, Heinrichs, uma coisa fica clara. Vencer uma discussão não é sobre destruir o outro, é sobre elevar o nível da conversa. As discussões mais transformadoras da nossa vida não são aquelas em que alguém nos cala com argumentos brilhantes. São aquelas em que a gente sai enxergando algo novo sem se sentir burro por não ter visto antes. As técnicas mais poderosas não são as que vencem o outro, mas as que criam espaço para ambos sentirem que ganharam algo. Entender como a mente humana funciona, com todos os seus atalhos e vieses, não é sobre manipular, é sobre se comunicar melhor. Kahneman mostrou que esses atalhos evolutivos ajudaram a gente a sobreviver, mas hoje podem nos levar a erros. Por isso, Cialdini defende que a influência ética é quando você usa esses conhecimentos para ajudar alguém a tomar decisões melhores. E como Heinrichs lembra, a boa retórica não serve para enganar. Ela serve para construir pontes, facilitar o diálogo e tornar as conversas mais humanas e transformadoras. E Schopenhauer? Ele criou 38 formas não para que você se tornasse desonesto, mas para que você reconhecesse quando outros estavam usando essas táticas contra você de forma enganosa. No final das contas, a habilidade de vencer discussões é a habilidade de se comunicar melhor e de entender como as mentes funcionam, incluindo a sua própria, para tentar usar esse conhecimento no intuito de criar conversas mais produtivas. As mesmas técnicas que podem ser usadas para manipular, podem ser usadas para educar, inspirar e ajudar. E a escolha é sua. A próxima vez que você entrar em uma discussão importante, lembre-se, isso não se trata de você provar que está certo. Se trata de guiar a conversa para um lugar onde todos possam ver a verdade com mais clareza. E você tem as ferramentas para fazer isso dar certo. Nos comentários, me conta, qual dessas técnicas você já viu sendo usada contra você? E qual você tem mais curiosidade de testar? Estamos curiosos para saber suas opiniões sobre isso. Por fim, se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre como vencer uma discussão, mesmo quando você não está completamente certo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.